Bom dia. Não sei quantos aqui acreditam, mas eu acredito que a maior bênção de Deus para as nossas vidas já chegou. E primeiro eu sou Lucas Alves Nemer, eu tenho 23 anos, sou filho de Carlos Celso e Marilane, não saíram de uma novela mexicana, mas são meus pais. Sou irmão de Daniela e, por meio do casamento, agora irmão de Vitor, que moram fora e sinto muita saudade deles. Eu estou aqui na Igreja Batista da Praia da Costa há 1 ano e meio agora. Eu era membro da Igreja Batista da Praia do Canto, desde que me entendo por gente. Lá cresci, lá fui muito abençoado, fui discipulado, lá comecei a aprender os primeiros passos e vim me desenvolvendo. E há 1 ano e meio, eu e o Natan, a gente veio para cá e a gente tem sido muito abençoado. Quando eu entendi de Deus que era para eu mudar de igreja, eu comecei a procurar a igreja, recebi uma indicação sobre o pastor Tiago, né? E queria agradecer o convite, Cata, pastor Evaldo, obrigado por estar dividindo o púlpito aqui. E recebi o convite para conhecer o ministério do Cata e vim para cá e gostei muito e conheci algumas pessoas aqui, a Laís, o Tiago, a Thaís, o Matheus Castanho, e muito pela vida deles, por eu ver o que eles buscavam viver, me incentivou a vir para essa igreja, que hoje eu tenho amado e tenho me sentido parte, tenho podido trabalhar aqui e sou muito feliz por isso. E eu queria falar também sobre o ministério do acampamento Palavra da Vida, lá no Paraná, que é onde eu conheci a Laís, eu conheci a Thaís, o Matheus, o Tiago, e lá eu tenho sido muito abençoado. Lá Deus me falou para mudar de igreja e eu vim procurar e estou aqui para poder compartilhar do Evangelho. Lá é um ministério que se prega para adolescentes, se prega para jovens, para adultos. Não sei quantas pessoas aqui conhecem o ministério, mas nos últimos anos meu coração tem ficado voltado para isso e tem sido muito bom o tempo que eu tenho podido compartilhar lá com jovens e adolescentes. E se você quiser mandar seu filho depois, pode falar comigo, a gente tem alguns contatos para enviar. E eu acho que é uma experiência muito abençoadora, algumas pessoas aqui já foram e podem confirmar isso. Eu queria, antes de começar a orar, e a gente começa a pensar um pouco mais sobre o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa manhã, tudo bem? Deus, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor me amou primeiro, obrigado porque sem a sua graça eu não sou nada, Pai, e que pela tua graça o Senhor me vê como santo, me vê como justo, e eu não mereço nada, eu não sou nada, mas o Senhor é, Pai. Que o Senhor fale através da minha vida e que as pessoas ouçam aquilo que o Senhor tem para falar e não o que eu tenho para dizer, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Então, eu sou fanático por futebol, desde 2005, quando eu comecei a acompanhar o Ronaldinho, na época do Barça, eu fiquei apaixonado por futebol. E eu sou fanático, assisto todos os jogos, às vezes eu mudo os esquemas de aulas todos para conseguir assistir um jogo, principalmente do Botafogo, por quem eu sou apaixonado. Só que, infelizmente, apesar de eu querer muito e gostar muito e poder falar aqui, essa manhã eu não vou falar sobre futebol especificamente, mas eu queria usar o futebol como pretexto para a gente começar a pensar em uma coisa. O Brasil sempre foi conhecido por ser um grande celeiro de bons jogadores, né? A gente produz muitos atletas, muitos meninos com muito potencial são vendidos muito cedo. Agora há pouco, um menino do Flamengo foi vendido por 160 milhões de reais, ainda com 17 anos. Considerada a maior transação de um menino novo, né, para fora. E talvez a que tenha mais enchido os nossos olhos nos últimos dias foi a transferência do Neymar, do Paris Saint-Germain, para o Barcelona. Do Barcelona para o Paris Saint-Germain. E acredito que muitos de vocês acompanharam isso e viram, porque passava repetidamente, né, na mídia. E ele foi vendido por 222 milhões de euros. O Neymar ainda é um garoto, tem 25 anos. Ele já tem algumas conquistas, a gente assistiu junto a conquista da Olimpíada e foi muito legal. Um título que a gente não tinha ainda. Só que assim, ele é muito novo. Será que ele vale tudo isso mesmo? Qual o valor real que a gente pode se colocar numa pessoa, né? E aí sempre que a gente começa a pensar nessas coisas, surge uma discussão, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas será que um menino vale tanto assim? Aí já vem o outro mais esperto e fala, poxa, mas um professor deveria receber muito mais, se um cara desse recebe
30 milhões de euros por ano, um professor deveria receber muito mais. E aí já vem um terceiro e fala, e o médico que cuida da sociedade deveria receber ainda mais. E assim essa discussão vai se prolongando. Eu acredito que muitos de vocês já puderam participar de uma experiência assim, de uma discussão dessa. Sem querer entrar nesse mérito, mas sempre que eu vejo uma discussão a respeito do valor de uma pessoa, de uma transação, de um jogador, eu fico me perguntando, quem bota o preço? Como que a gente fala o preço de uma pessoa? E aí eu me pergunto, e se fosse eu? Quanto será que eu ia valer? Eu acho que se fosse para futebol, eu ia valer 2 balas house, ainda tinha que pagar o troco. Mas eu fico me perguntando assim, como é que a gente vai definir o preço de cada pessoa? E se fosse para comprar a minha vida, qual o preço que precisaria ser pago? E sempre que eu paro para pensar nisso, eu fico emocionado. Porque o meu Cristo morreu e eu fui comprado por sangue real, sangue divino, sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso para mim é muito grande. Isso é a graça de Deus. Eu fico sempre pensando, quando eu ouço essas discussões, né, e eu começo a me questionar, e sabendo que a minha vida foi comprada. E eu queria agora lembrar um pouco do que o pastor John Standard falou, né, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu lembro que a minha vida foi paga por um preço que eu seria incapaz de pagar. Se eu juntasse tudo que eu tenho, não é muita coisa, mas pegasse tudo e juntasse a minha vida e desse tudo isso como valor, o meu valor seria insuficiente para pagar o que Cristo pagou por mim. Isso é a graça. A graça é Cristo ter vindo aqui e ter dado por mim tudo aquilo que eu não poderia ter feito. E é sobre essa graça que eu queria pensar com vocês essa manhã. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias, né? Em Romanos, capítulo 6, versículo 15. Vamos ler até o versículo 23. Romanos 6, versículo 15 ao versículo 23. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto embora, havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos de homens comuns, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduzem a iniquidades ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final deles é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Já ouvi muito falar que a graça vem de graça, e eu não concordo. A graça custou a vida de Jesus Cristo, e por conta disso ela nos traz uma série de implicações, e ela nos impele a viver de uma vida diferente, uma vida que nos faça obedecer a Deus, a mudar os nossos padrões, a mudar as nossas crenças, a mudar aquilo que a gente é para se parecer com aquilo que Cristo é. Porque foi pago por um alto preço que você não poderia pagar. Em resposta a isso, você oferece a sua liberdade a Cristo. Eu queria pensar um pouco sobre a nossa conversão e todo esse processo. Quando eu fui discipulado, aprendi que a conversão se dá em 3 partes, né? A nossa salvação se dá em 3 partes. A primeira delas a gente chama de conversão. É aquela vez quando você ouviu um apelo, você entendeu o chamado de Jesus, e você levantou a mão, veio aqui à frente, ou de alguma outra forma você entendeu e aceitou o chamado de Jesus, entendendo que o sacrifício de Cristo foi por você. Depois a gente
passa para a parte da santificação, que seria a segunda parte. Como é que é a santificação? É o processo em que eu, me entendendo pecador, falo assim: Deus, está errado o jeito que eu estou vivendo. Como o Senhor quer que eu viva? E aí eu começo a batalhar contra as minhas vontades. E essa parte é muito, muito, muito difícil. E acredito que todos nós, ou a maioria de nós, estejamos tentando viver isso. E tipo, Deus, eu não sou para ser assim, eu quero agradar o Senhor, eu quero viver o Senhor. E a gente bate a cabeça e vai, mas temos sido sustentados pela graça de Deus. E por fim, vem a glorificação, quando então a gente, com novas vestes, novos corpos, estaremos com Deus dia após dia no céu. E enquanto isso, a gente vai se preparando por meio da santificação. Por que eu pensei isso? Primeiro ponto que eu abordei foi a conversão. A conversão nada mais é do que você entender a graça. E a graça é aquela que justifica. A graça é aquela que traz transformação. Tá bom, mas por que você está falando isso? O que você quer chegar? Onde a gente está hoje? Qual o valor que a gente tem dado para a graça? Qual a importância que a gente tem dado para a graça? A graça custou a vida de Jesus. A graça custou a vida do nosso Salvador. O que a gente tem feito em relação a isso? Sabe, a gente tem vivido um tempo com doutrinas cada vez mais falíveis, cada vez mais pobres, cada vez pervertendo a graça de uma forma em que a graça se torna mera desculpa para errar. É como se a gente tivesse um cartão de crédito infindável de perdão em que a gente falasse: beleza, agora eu posso pecar, está tranquilo, porque já pagaram o preço já está pago. Essa semana eu fiz uma viagem de avião e numa das conexões eu acabei perdendo outro voo, precisei ficar no hotel, né, fornecido pela companhia aérea. É como se eu chegasse no hotel, abrisse o frigobar lá e falasse: já que não sou eu que estou pagando, vou pegar tudo aqui, peço para repor, pego tudo de novo e levo para casa, porque já está pago e não sou eu que paguei. Mas na verdade, a gente precisa pensar de uma outra forma. Outra coisa, a gente tem tentado impor para Deus algumas coisas como se fosse obrigação dele nos dar vitórias, tanto materiais, quanto coisas que a gente vê como sucesso terreno. E eu vou abordar isso um pouco mais para frente, mas como se isso fosse o mais importante, enquanto a graça, que é a sua vida sendo paga, e a minha vida sendo paga, a gente deixa de lado, como se não fosse tão precioso. Mas na verdade isso é o mais precioso. Isso é a base da nossa vida cristã. Sabe, esse texto de Paulo, quando ele vem falando que a gente se torna obediente a Deus, quando a gente sai da amarra do pecado, isso vem mostrar para a gente que alguma coisa a gente tem que pensar de uma forma diferente. Esses dias eu fui com uns amigos meus, num evento, numa igreja, e a gente tinha uma recepção. Depois a gente ficou numa fila bem grande, e ficamos um tempão lá. A gente deve ter ficado uns 20, 30 minutos ele esperando, enquanto a gente conversava. Quando chegou a nossa vez de se servir, eu não sei se alguém aqui tem o hábito de furar fila, mas eu sou revoltado com quem fura fila. A gente estava lá para se servir, e chegou uma mulher, passou assim na frente, ela conhecia um dos nossos amigos, falou: eu vou entrar aqui na frente, porque eu posso, eu trabalho na igreja. Nossa, imagina para alguém que não gosta de quem fura fila, ouvir uma coisa dessa, né? Aí eu já fiquei assim, né? Eu falei: mais um motivo para você ir para o final. Se você trabalha na igreja, vai dar exemplo. Aí a pessoa já ficou cabreira, né? Aí eu falei: beleza. Mas ela não se convenceu. Ela falou: não, mas a graça me permite. Nossa. Aí eu fiquei doido. Aí, alguns deles estão aqui comigo, eles podem confirmar. Eu falei: tudo bem, se a sua graça foi paga por um preço barato assim, a minha foi com o sangue de Jesus. Aí ficou aquele climão, né? Os meninos: nossa. Mas ela não se convenceu e comeu junto com a gente. Mas então, onde eu quero chegar? A gente tem trocado a graça por um lugar na fila. A gente tem trocado a graça por poder pecar sem isso trazer nenhuma consequência para a gente. E a gente tem trocado o sacrifício de Jesus. Eu não estou falando que é proibido pecar, é errado pecar, mas no processo que a gente está de se parecer mais com Cristo, é natural que em alguns momentos a gente venha a tropeçar. Mas o mais importante é entender e não querer viver sob o jugo do pecado, mas viver sob o jugo da graça. E muitas vezes
a gente vem pensando na graça como algo barato. E tem um teólogo alemão que eu gosto muito, chama Dietrich Bonhoeffer, e ele tem um livro chamado Discipulado, que ele começa com a seguinte frase: a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. Tá, a gente tem aberto mão dessa graça preciosa e comprada a preço de sangue com essas coisas bobas, coisas que a gente vai levando de qualquer jeito. E o Dietrich continua, né? A graça barata é graça como resto de estoque. Perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É graça sem preço, sem custo. A graça barata tem nos permitido desagradar a Deus, viver conforme a nossa vontade, enquanto deveria nos levar aos pés da cruz, porque a graça é preciosa e é paga por um preço muito alto. Muitas vezes essa graça sem valor nos leva a crer que a gente é muito mais do que a gente realmente é. E com isso a gente vem na igreja, e isso é uma crítica a mim principalmente, vem na igreja achando que Deus tem a obrigação de te dar coisas, e eu troco muitas vezes os meus moralismos, as minhas religiosidades, as minhas bobeiras, assim, tipo, eu venho aqui, levanto a mão, choro, não sei se alguém mais aqui faz isso, mas vem tudo em troca de alguma coisa, de uma aprovação, de uma vitória, de alguma coisa, enquanto a graça, que é tão preciosa, está lá. E eu estou olhando para o outro lado e falando: Deus, o Senhor me deu seu filho, que me tirou das amarras do inferno, e eu estou aqui só pedindo, só buscando. Eu não acho errado buscar, mas eu acho que quando a gente troca os nossos moralismos, as nossas falsas intenções, em troca de receber alguma coisa, eu acho que alguma coisa a gente tem que repensar, e tem alguma coisa errada, porque o valor foi muito caro por essa graça. Tá, mas afinal, o que é graça? Eu tenho um amigo chamado Leonardo, que ele está fazendo teologia agora, e ele me chamou para ir no encontro de fé reformada, né? Para falar sobre a reforma protestante, que esse ano a gente faz 500 anos. Eu falei: vamos sim, vamos conhecer. Eu fui com ele, e para mim, até então, Lutero era apenas um reformador social. Um dia ele viu que a igreja estava vendendo indulgência, ele falou: isso está errado, precisamos parar com isso. Foi lá, colocou as teorias dele na porta da igreja e falou: agora está errado, vamos parar. Mas, cara, é uma coisa tão profunda o que ele fez, e é tão bonito, que eu comecei a ler e falei: caramba, que grata surpresa, que coisa maravilhosa. E aí, indo mais a fundo, ele traz 2 termos que eu queria dividir com vocês, que me fizeram entender um pouco mais sobre o que é a graça. O primeiro, ele fala sobre espelho sincero. Ele fala que Jesus é o espelho sincero. Minha mãe, quando eu comecei a dirigir, ela sentava do meu lado e ficava dando pitaco. Acho que toda mãe faz isso, pai também. Meu pai andava com a mão no freio de mão. Minha mãe não, minha mãe só dava pitaco. Mas minha mãe falava assim: filho, o carro é meu, eu estou deixando você dirigir meu carro. Mas então faça isso, faça aquilo outro. E eu às vezes achando: não, eu já sei dirigir. Queria fazer da minha forma e estava fazendo errado. Então, esse conceito de espelho sincero é mais ou menos isso. Cristo é detentor do pecado. Então, quando eu entendo o sacrifício de Cristo, Cristo passa a ser detentor do meu pecado para ser o pagador por ele. Então, é como se fosse a minha mãe, que era dona do carro. E aí, então, eu estou lá dirigindo. E aí, quando eu olho para esse espelho sincero, ele mostra para mim todos os meus erros, tudo aquilo que eu não sou. E aí ele não faz aquela enganada. Não sei vocês, às vezes eu paro na frente do espelho, aí eu falo: pô, estou meio esquisito. Aí dá aquela mexida na franja, joga de lado, faz um negócio diferente para ver se fica diferente, se agrada mais da imagem. Mas Cristo não faz isso. Cristo mostra a sua realidade, aquilo que você é, em todos os pontos. E por meio disso, ele te mostra o que você é, e aí você entende o valor do sacrifício dele, porque você entende o seu erro. Você chega à conclusão que você não seria capaz de pagar por isso e viver em função de corresponder a esse sacrifício. Então você passa a buscar uma vida com Cristo. E para mim o termo mais peculiar e mais bonito que Lutero traz chama permuta afortunada. Então, quando eu entendo o sacrifício de Cristo,
E a beleza dele é a seguinte: peguem os meus erros, os erros do pastor Tiago, os erros do Ed, os erros do pastor Evaldo, os erros de cada um aqui, e a gente coloca aqui na frente. Imagine a podridão que seria, a sujeira que seria, o quanto isso desagradaria a Deus. Jesus veio, pegou tudo isso, botou sobre as costas e falou: beleza, agora eu te dou o meu melhor. Eu te dou o direito de viver com meu Pai. Eu te dou o direito de viver a vida eterna comigo. E é isso que ele chama de permuta afortunada. É pegar o seu pior e te dar o seu melhor. E numa carta para um monge, ele faz a seguinte colocação: Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça, como eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti mesmo o que é meu e me deste o que é Teu. Assumiste o que não eras e me deste o que eu não sou. Vejam bem, aquele em que não se achou pecado, que era Cristo, ele chega e substitui no meu lugar, que sou pecador, que tenho erros, e me faz ser visto como santo. É como se Deus, lá de cima, pegasse, colocasse um óculos, que está tingido com o sangue de Cristo, e me olhasse, e sem o óculos ele me visse sujo, pecador, e quando ele coloca o óculos, ele fala: meu Deus, ele é tão justo quanto meu filho foi, nele eu não encontro pecado. E se ele tirasse o óculos de novo, ele falaria: nossa, que cara sujo. Mas quando ele coloca, ele fala: cara, ele é santo como meu filho Jesus era santo. Então, isso é a graça, esse poder de justificação que Cristo faz, por meio do sangue dele, o sangue do Cordeiro, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Então Jesus coloca o óculos e me vê como santo, e Deus me vê como se eu fosse de igual com Jesus. Cara, é muito doido pensar nisso, em que Deus pega o melhor dele e coloca em cima de mim, mesmo eu sendo nada, não sendo merecedor de nada. E quando eu paro e olho essa graça e vejo: Deus, desculpa, perdão, porque eu tenho barateado isso. O Bonhoeffer, ele continua falando e fala o seguinte: é graça preciosa, porque foi preciosa para Deus, porque Ele custou a vida de seu próprio Filho, porque fostes comprados por preço, 1 Coríntios 6:20, e portanto não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. É graça, sobretudo, porque Deus não considerou que seu próprio Filho custasse caro demais para pagar por nossas vidas, e assim o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Tá, então agora eu entendi quem Jesus é. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi que Ele pegou tudo que eu tinha de ruim, tomou sobre Ele e me deu tudo que eu não podia ter, me deu tudo de melhor, que é a salvação. E agora? O que eu estou fazendo com isso? Qual é o valor real disso? Sabe, lembra quando eu expliquei lá no início os passos da salvação? Ao entender a graça, Cristo derramando seu sangue em nosso favor e ressurreto ao terceiro dia, entendemos que não seríamos capazes de oferecer nada em nosso próprio favor. Passamos então a santificação, que é a nossa resposta ao sacrifício de Cristo, é a nossa resposta a tudo aquilo que Ele fez por nós. Romanos 3, um pouco antes, versículo 23, ou versículo 25, Paulo fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe, quando a gente olha tudo isso e a gente entende o sacrifício de Cristo, é impossível a gente olhar para a gente e se achar merecedor de qualquer coisa. É tão bonito isso, e a nossa resposta é qual? É aquilo que ele vai falar lá no capítulo 6, aquilo que a gente leu logo antes, que é quebrar as amarras do pecado. E é esquisito pensar dessa forma, mas voluntariamente você se torna escravo de Cristo. É como se eu falasse: Deus, a minha escravidão agora é a graça, minha escravidão é o Senhor, então eu quero viver. E você se entrega. Eu estou com medo de falar alguma coisa só como heresia, porque Jesus fala que já não vê mais como escravo, vê como amigo, né?
Não quero desconstruir isso, até porque Jesus que disse quem sou eu frente a isso. Mas assim, é como se você abrisse mão de tudo, se tornasse escravo da graça, e colocasse debaixo da graça o tempo todo, e debaixo da lei de Cristo o tempo todo. Sabe, e aí quando a gente pensa nisso, a nossa resposta é obediência. Mas será que é fácil ser obediente? Será que é fácil abrir mão daquilo que você considera por vitória, o que a sociedade considera por vitória, o que as pessoas no geral consideram por vitória, por entender quem Cristo é? O Gessé falou um pouco sobre o Miguel Zuger hoje, e eu estava com uns amigos conversando a respeito disso. Eles conhecem o Miguel pessoalmente, alguns deles, e eles receberam o e-mail que o Miguel mandou. E no final do e-mail, o Miguel terminava, o missionário Miguel Zuger terminava com o seguinte versículo, Atos 20, 24. Não sei quantos de vocês se lembram dele, mas eu escrevi aqui para a gente facilitar. Contudo, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho de Deus. Sabe, ele teve a consciência de que nada a vida dele era preciosa. Assim também Paulo fala em Filipenses 1, 20 e 21. Portanto, tanto agora como sempre, em nada serei envergonhado, antes Cristo será reconhecido em meu corpo, que é pela vida, que é pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, quem entende a graça, quem entende a vontade de Deus, quem entende o que Cristo fez na cruz, o valor real e precioso disso, já não precisa de mais nada e não considera nada precioso se não for corresponder àquilo que Cristo é. Não venho aqui me colocar numa posição de superioridade, não. Venho aqui me colocar numa posição de subserviência, de falar, Deus, eu quero me parecer mais contigo, eu quero aprender mais do Senhor. Eu não quero ter em nada a minha vida preciosa. Eu não quero ter a minha aprovação num concurso de residência como precioso. Eu não quero ter um achado, uma vitória, alguma coisa como precioso. Eu quero ter o Senhor como precioso. Que nada me valha, fazer tudo o que eu faço, se não seja para corresponder ao que o Senhor fez por mim na cruz, porque eu seria incapaz de pagar. E aí quando a gente entende a graça, e não vou falar que eu sei viver isso, não, claro que não. Eu sou falível, total, assim como Miguel Zuger é, assim como Paulo era. Mas eu tenho lutado cada dia mais para tentar entender o que é isso, viver isso. E mas quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pergunta para vocês. Eu fiz uma afirmação para vocês, falando que a maior bênção que você poderia receber na sua vida já tinha chegado. E eu continuo crendo nisso. A maior bênção que você poderia receber na sua vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por meio do seu sangue, que trouxe a salvação e te livrou de todas as amarras e de tudo. O restante tudo é secundário. O restante tudo, não que não seja importante, o emprego que você precisa, o emprego que você procura, a cura que você procura, as coisas que você precisa são importantes, sim, são muito importantes. Mas nunca pode ser mais importante que Cristo e uma adoração genuína. Nada pode ser mais importante que você devolver a Cristo aquilo que Ele te dá como seu melhor. Nada pode ser mais importante do que entender que Ele pagou por você um preço que você não poderia pagar. E quando a gente para olhar assim, parece que as nossas coisas ficam pequenas. Parece que, não sei, eu me sinto assim, de dar vontade de parar diante de Deus e falar, Deus, que vida miserável que eu tenho levado. Frente a tudo isso que o Senhor tem feito por mim, o que eu tenho feito? E quando Paulo fala em 20, 24, que nada considera a vida preciosa, quanto que minha vida é preciosa para mim, e quanto eu, às vezes, tem sido pouco útil para o ministério da graça. Sabe, a nossa resposta a tudo isso é buscar uma vida santa, é buscar uma vida diante de Deus, onde a gente se pareça a cada dia. Tudo bem, eu falei de santidade aqui, talvez não tenha dado um norte, mas o que é isso? Será que é seguir um monte de regra? É um monte de posse e não posse? É um monte de faça isso e não faça aquilo? Não, santidade é muito além de regras. Santidade é se parecer com Cristo. Ser tão santo quanto Ele era santo. Buscar ser tão santo quanto Ele era santo. Esse é o nosso norte. É conhecer a Cristo, entender quem Ele é
e buscar se parecer com Ele a cada dia. Cara, e nele não foi encontrado culpa, não foi encontrado nada que pudesse ser para acusá-lo. Ele se entregou pela gente. E quando a gente lê a Bíblia para entender, cara, quem era esse cara? Por que ele fez isso? Qual o sentido disso? A mesma coisa que eu parasse agora, chegasse na penitenciária e com meu pai e falasse: pai, beleza, agora você vai levar esse aqui para casa, que matou uns 5, e eu vou ficar aqui que eu vou cumprir a pena no lugar dele. Às vezes parece tão doido quando a gente transpõe para a nossa realidade, e na real é muito maior que isso. Porque talvez eu não valha tanto mais que o cara, sim, sabe? Acredito em transformação, acredito no poder do milagre de Jesus Cristo, em tudo que Ele pode fazer. Acredito que Jesus tem poder para curar. Eu já tive uma experiência de cura pessoal. Eu acredito que Jesus tem poder para transformar histórias, e Ele transforma histórias. Mas eu acredito que isso é muito secundário, frente a tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Acredito que não tem valor nenhum, frente ao que Ele fez por mim na cruz. E quando eu entendo isso, e passo a ver todas essas coisas como secundária, o que Paulo fala em 2 Coríntios 10 faz todo sentido. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. É como se Paulo falasse, é como se Deus falasse para Paulo: o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, naquilo que você precisa, aquilo que você busca. É pequeno frente ao que eu fiz por ti na cruz, por nós. Sabe, quando eu paro para pensar, eu me vejo muito pequeno. E eu vejo que a gente tem a necessidade de aceitar, entender a graça dele. E por meio disso a gente muda a nossa forma de ver, a nossa forma de viver. E como ele fala aqui em Romanos, a gente se torna cativo em Cristo, se torna cativo na graça, por entender que tudo que a gente precisa, Ele já fez na cruz. Tudo que a gente realmente necessita, Cristo já fez na cruz pela gente. Meu desejo é que Ele reine todos os dias nas nossas vidas. Meu desejo é que o sacrifício de Cristo seja completo e total, pela minha e pela vida de cada um aqui. Meu desejo é que a gente não precise de nada, se não conhecer a Cristo e viver a Ele. E a partir disso, todas as coisas vão sendo transformadas de forma que a gente vai ver a Cristo e vai viver a Ele. E vai poder chegar, assim como o missionário Miguel Zuger, no final, e falar: cara, eu me entrego para o Estado Islâmico. Eu me entrego porque minha vida não é preciosa se não for por Cristo. Tem uma música que fala muito ao meu coração, chama Sobre Ele. Vou pedir para os meninos prepararem ela para cantar hoje. E eu queria concluir, depois que eles cantarem a gente vai orar, mas falando que a graça, se não for completa pela sua vida, se você não aceitar a graça por completo, se não entender a graça como substitutiva e que ela pagou o preço por você, isso é a maior bênção que você pode receber, eu te convido a experimentar, a tentar viver um pouco disso, entender que isso foi completo pela sua vida. E após entender isso, deixar ser transformado pelo Espírito, buscar se parecer mais com Cristo, todo dia um pouco mais parecido com Cristo, mais perto daquilo que Ele foi, e sabe, e olhar e falar: Deus, quem eu sou? Que miserável homem que sou. Me transforma, me muda, eu quero me parecer mais contigo, porque eu entendi que a graça do Senhor é suficiente. Jesus se fez pecado, Jesus se fez pecador como nós, para carregar o preço que eu não poderia carregar, para pagar o preço que eu não poderia pagar, nem com tudo que eu tenho, nem com tudo que todos nós temos poderiam pagar a minha vida, poderia pagar a minha vida, mas Cristo pôde, fez isso por livre vontade, cumprir a vontade do Pai para salvar a gente como a gente. Falar agora.
coroas ao rei que da sua glória se despiu. Como existe riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar. Como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Tudo que eu passo por aí, o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os teus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tão pouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida é a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida é a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Irmãos, eu queria orar. Agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Deus, Senhor, deu pra gente um dia achou que a gente deveria ser salvo. Deus, muito obrigado, porque a gente não merecia. Obrigado porque Cristo veio e voluntariamente decidiu morrer por nós, Deus, para salvar pessoas que não mereciam, e a gente só pode ser grato. Colocar diante do Senhor, de maneira a agradecer o que o Senhor fez por nós, de maneira a tentar viver aquilo que o Senhor é, Pai. Que cada dia a gente possa ser transformado pelo mover do Espírito Santo. Que a gente nunca se esqueça, que a gente se apegue todo dia à graça que foi salvadora, a graça que olhou por nós, Pai, e de maneira maravilhosa, vê a gente como justo, vê a gente como santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque a gente não era merecedor. Que todos os dias a gente possa viver em função disso, de agradar ao Senhor e retribuir o sacrifício que o Senhor fez por nós. Por nenhum outro motivo, a não ser pela graça que o Senhor derramou nas nossas vidas. E que a gente possa chegar no final da caminhada, como Paulo fala em Atos 24,
a carreira que nos foi proposta.